Graça e paz, amados, tudo bom? Então, atualizando aqui, nós estamos lendo Números, no livro de Números, que é o livro, aí do trajeto, é o livro da peregrinação. Então, nós vamos falar aí do capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15 de Números, e nós vamos trazer aqui o resumo, tá? É bem simples, até porque se a gente fosse se aprofundar numa aula teológica mesmo, cada capítulo aqui daria aí 2, 3 horas de aula, porque é muito rica em informações. Então vamos lá? Então, no capítulo 13, amados, você leu, o capítulo 13, eu vou trazer aqui algumas informações interessantes. Primeiro, lá no capítulo 13, a gente vai ver dos 12 espias, que ele envia lá o povo para os 12 espias para conhecer a terra. E quando chega lá, os espias vê os filhos de Anak, tá? Os filhos de Anak, provavelmente, segundo alguns teólogos, eram descendentes de gigantes, né? E então, lá no verso 25, lá do capítulo 13, diz assim: e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ou seja, 40 é o número do período da prova de Deus na Bíblia. Infelizmente, como Adão e Eva, os israelitas fracassaram com a prova. Embora não seja dito na Bíblia, mas é muito provável que Adão e Eva também tinham caminhado com o Senhor uns 40 dias aí antes da queda. Você sabia disso? Alguns teólogos defendem essa tese, que 40 dias é o tempo da prova do Senhor ali. Provavelmente Adão e Eva também andaram com Deus, segundo aí alguns livros, Flávio José, e que é um dos livros mais lidos depois da Bíblia, pelo meio cristão, tem algumas referências lá. Então, alguns teólogos, eles dizem que 40 dias aí é o tempo que Deus usa para provar o povo. Então, assim como provou provavelmente Adão e Eva, agora também provou os espias. Assim como também provou o povo lá no deserto, lá em Êxodo, porque eles eram para chegar à terra prometida em 6 meses, mas por causa da rebeldia, levaram 40 anos para poder chegar até a terra prometida. Olha só, agora aqui em Números, a gente vai vendo aí o relatório. Os camaradas foram ver, mas trouxeram um relatório muito mal. A gente leu lá que eles, do 26 ao 33, que eles começam a falar que os homens eram grandes demais, eram gigantes, eles não iam dar conta, que eles iam morrer, que o povo não ia dar conta, que era loucura querer ir contra o povo, porque além daquele povo gigante do lado, ao redor, tinha assentamento dos cananeus, dos amalequitas. Então tinha muito inimigo em volta ainda ali daquela terra. Então os espias, presta bem atenção, os 12 espias foram para ver e trouxeram um relatório negativo, trazendo desespero para o povo de Israel. Então, lá no verso 14, nós vamos ver, agora no capítulo 14, que acontece ali então uma rebelião. Começa dizendo, então toda a congregação elevou a voz e gritou ao povo e chorou naquela noite. Ou seja, foi um choro de incredulidade. E a gente sabe que isso não vai dar certo, porque uma coisa que Deus abomina é um povo incrédulo. Querido, quando você está incrédulo, Deus não te abençoa. Ao contrário, vem chumbo grosso por aí. Deus não tem compromisso com o incrédulo. Ou você crê ou não crê. A palavra de Deus diz lá no Novo Testamento sobre o homem de ânimo dobre. O que é o homem de ânimo dobre? É aquele camarada que cochila em 2 pensamentos. A Bíblia diz que esse tipo de gente tem que se pedir misericórdia e pedir para que o Espírito Santo venha trazer arrependimento, para que ele venha se converter, porque senão esse camarada está perdido. E aqui o povo tinha ânimo dobre. Uma hora se via milagre, estava com Deus. Se via desafio, chorava, desanimava. Então aqui a gente vê no capítulo 14 que o povo se rebela e Deus vai se levantar contra eles. Só que Deus tem 2 homens aqui, além de Moisés,
cheio de Deus e confiança em Deus, que é Josué e Caleb. Lá no verso 6 vai dizer que Josué e Caleb, eles erguem a voz, eles rasgam as vestes, simbolizando assim que raiva, desânimo, desapontamento com o povo, chamando o povo de incrédulo, e ele diz que não era para o povo se rebelar contra o Senhor e nem temar o povo daquela terra, porque Deus era o amparo deles. E olha o que acontece, o povo, naquele momento, quando eles falam esse tipo de coisa, você leu comigo lá, que o povo quer apedrejar Caleb e Josué. Só que daí, irmãos, quando eles resolvem fazer isso, você viu lá que Deus se manifestou no tabernáculo. Lembra que tem um tabernáculo que enquanto eles estão peregrinando na terra até chegar à terra prometida, ali eles estão com o tabernáculo, eles param e montam o tabernáculo. Lá dentro do tabernáculo, Deus se manifesta. Então, a gente viu a partir do verso 10 do capítulo 14 até o verso 12, você vai ver a ira de Deus contra toda a multidão. O verso 10 diz assim, ó, e toda a multidão falou em apedrejá-los com pedras. Ou seja, essa foi a resposta da fé de Josué e Caleb. Ou seja, sempre que você se levantar para trazer a solução para um problema, o incrédulo que tiver do teu lado, ele vai querer jogar um balde de água fria e ainda vai querer matar você. Ainda vai falar mal de você pelas costas. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Isso aí não é de Deus, né? Porque nem todo mundo, querido, vai entender o que Deus tem com você. Aprenda uma coisa comigo. Deus dá a visão ao líder. Existe o líder e existe, né, aqueles que são liderados. A visão é para o líder. Os liderados, o líder passa a visão para o liderado e o liderado tem que confiar que o líder está ouvindo a voz de Deus e que Deus vai abençoar. Se for algo de Deus, vai dar certo. Se for coisa da cabeça do líder, não vai dar. E quando o líder não está com Deus, algo não se sustenta, ele quebra. Então, aí a gente vê quando um líder é um homem de Deus ou não. Se o que ele está falando em nome de Deus está tendo resposta e está andando, é porque Deus está com ele. Se a coisa da cabeça dele, não dura um ano, irmão. Não dura um ano, não dura meses. Quebra, porque o homem não pode fazer nada sem Deus. E aqui foi o que aconteceu. Então Deus se irou e Deus se levantou e fez um desabafo a Moisés. E disse, até quando esse povo vai querer me provocar? Até quando eles não vão acreditar? Mesmo que eu tenha feito tantas coisas no meio deles. Deus disse assim, resumindo, a gente viu no capítulo 14, Deus falando, Moisés, eu vou matar todo esse povo e de ti eu vou levantar uma nação. Irmãos, por muito menos, vou falar algo sério aqui, por muito menos, muitos pastores hoje aceitariam isso. Imagina se Deus chegasse e falasse, pastor Fabiano, só tua igreja tá certa, cara. O resto é tudo rebelde. Eu vou destruir tudo, vou botar fogo em tudo e a partir da tua igreja, você vai ser a minha única igreja exclusiva na terra. Irmãos, se o pastor Fabiano tiver vaidade no coração, o pastor Fabiano ia fazer o quê? Tá certo, Senhor, tu tá certo. Nós estamos certos, o resto tá tudo errado. Tem que mandar esse povo tudo pro inferno. Moisés, irmão, quando Deus falou isso para ele, Moisés, eu vou matar esse povo, sabe o que Moisés falou? No versículo 13 até o 19, você vai ver Moisés intercedendo pelo povo. Ele fala, Moisés responde, Senhor, o que dirão os que moram nesta terra? Os que ouvirem de que tu, ó Deus, tirou o povo do Egito? Colocou embaixo de uma nuvem de glória para matar eles no deserto. Então, e ele vai dizendo assim no verso 16, o Senhor, por não poder colocar este povo na terra no qual ele tinha jurado, matou no deserto. Ou seja, quem vai sair com má reputação é tu, Senhor. Porque vão falar, poxa, Senhor, tu tirou o povo lá do Egito e o povo não quis te obedecer e tu, por falta de obediência, errou, porque tu achou que esse povo merecia. Então, por não conseguir colocar o povo na terra prometida,
Você fracassou. Então, naquele momento, o Senhor, ele volta atrás. No verso 19, você vai ver ainda o nosso amigo Moisés dizendo: perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste este povo desde o Egito até aqui. Então, a gente vê como Moisés era um homem manso, amoroso e acreditava naquilo que Deus tinha colocado na mão dele. E naquele momento Moisés acreditou mais no próprio povo do que Deus, porque Deus queria matar o povo. Né? Alguns teólogos dizem que aqui foi um teste a Moisés, porque Moisés também poderia dizer: tá certo, Senhor, vou matar tudo que eu também não aguento mais. Mas não, o que Moisés fez? Moisés desceu do pedestal, se colocou na frente do povo e disse: Senhor, não mate. Se matar eles, então risca meu nome do livro da vida. Moisés queria ser morto junto, porque se o povo fracassou, Moisés entendeu que ele também é um fracasso. Porque, amados, nem sempre Moisés não tinha culpa nenhuma, mas o entendimento de Moisés foi: se quem eu lidero falhou, é porque eu falhei primeiro. Essa foi a intenção, essa foi a condição de Moisés. Por que Moisés pensa assim? Porque se Moisés falhasse, ele entenderia que Deus falhou com ele. Mas Moisés não poderia falhar com Deus, porque Deus é perfeito. Então, assim como Moisés é imitador de Deus, Moisés estava entendendo que a sua liderança era imitadora dele. Se a sua liderança, seu povo falhou, ele está dizendo: eu também falhei, então risco o meu nome do livro da vida. Então o Senhor perdoa conforme a palavra de Moisés. Moisés, aí no verso 20 você viu lá: e o Senhor perdoou conforme a palavra. Né? A própria palavra diz lá em Tiago, capítulo 5:16, diz assim: a oração de um justo pode muito seus efeitos. Então Moisés, ele foi o justo naquele momento ali. Através da oração dele, o Senhor atendeu, o Senhor mudou de ideia, o Senhor voltou atrás por causa da oração de um justo. Então vale a pena, querido, você ser justo. Se você for justo, não importa como está a tua casa, não importa como está a tua situação. Se você for justo, Deus pode mudar a história daquela pessoa por causa de você. Olha como vale a pena. Só que nós vimos no decorrer que o povo ainda se arrependeu, mas não se arrependeu de coração. Se arrependeu por medo de morrer. Irmão, não adianta você servir a Deus por tremor, com medo de ir para o inferno. Porque se eu servir ao Senhor com medo de ir para o inferno, só porque eu não quero ir para o inferno, eu já estou com o Senhor pelo motivo errado. Eu tenho que estar com o Senhor porque eu tenho que reconhecer que sem Ele eu não sou nada. É Ele que me sustenta, é Ele que me dá saúde, é Ele que me dá graça, me dá misericórdia, e eu falho todos os dias, mas Ele ainda tem a sua graça para poder me lavar e remir com o seu sangue todos os dias. Então nós não devemos desanimar, nós devemos reconhecer que Ele fez primeiro. Se eu estou aqui, se você veio a esse mundo, é porque Deus tem um propósito, e Deus não te trouxe para você morrer. Deus trouxe para que você tenha vida e vida em abundância e uma vida eterna ao lado dele. Então aqui é só uma passagem. Olha que interessante, querido. Lá na frente você vai ver que Deus começa a tomar agora umas precauções. Qual é a primeira? Querido, todos aqueles que se levantam contra a vontade de Deus e contra o que Deus está levantando, vai morrer no caminho. É por isso que nós não devemos. Eu sempre falo para o povo: olha, eu sou contra sistema. Sistema religioso eu sou contra. Eu bato, mas eu não falo mal de igreja e de pastor de ninguém. Por quê? Porque o que Deus está levantando, eu não posso ir contra aquilo que Deus está levantando. Ainda que dentro tenha um sistema, eu tenho que criticar o sistema. Eu não posso criticar a igreja, porque a igreja é a noiva do Senhor. Então eu não posso ir contra ela. Sou louco de falar? Então não fale mal de igreja, não fale mal de homem de Deus. Se você ouvir falar alguma coisa, guarda para ti e só ora. Deus é vingador de todas essas coisas, diz a palavra. Deus tomou a primeira atitude.
os 12 espias que foram lá e duvidaram da promessa de Deus, colocando problemas, Deus matou todos. E pelo que você leu comigo lá no verso 36 ao 39, você vai ver que morreram todos de uma só vez, de uma praga. Deus enviou uma praga na hora, matou eles na hora, irmão. Ou seja, toda vez que alguém profetiza algo para você, ou se Deus profetiza algo para a igreja, e alguém que está na igreja diz, duvido, isso aí foi da carne, cuidado. Porque o Deus, ele não mudou. Deus ainda é Deus. Tem muita gente morrendo na fé por causa de duvidar das coisas de Deus. Não duvide das coisas de Deus, porque você pode pagar com a própria vida. Tá bom? Depois a gente vai ver a segunda atitude. Você vai ver que Israel levanta pela manhã, né? E vai se apresentar ao Senhor, né? E eles vão lá. Só que eles vão para a luta. Só que lá no verso 42 a gente ouve, né? Moisés, no verso 41 e 42 diz assim, ó, e disse Moisés, por que transgrediste o mandado do Senhor? Por isso, por tão pouco há mandado do Senhor, isso por tão pouco há de prosperar. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus estão ali diante de vós, e caireis a espada. Pois porquanto vocês recusaram seguir o Senhor, por isso o Senhor não estará com vocês. Entretanto, teimosamente tentaram subir ao topo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do acampamento. Olha que interessante. Eles acordaram de manhã, eles viram os espias morrer. Mesmo assim, de manhã, contra a vontade de Moisés, Moisés diz, olha, vocês aí não... viu o que acabou de acontecer com os espias? Vocês não estão subindo e indo para fazer a obra do Senhor, indo para a conquista por vontade, vocês estão indo por remorso. Não vai, porque Deus não está com vocês e vocês vão morrer. O que aconteceu? Eles foram derrotados. Porque, querido, não adianta você fazer a obra por remorso, não adianta você caminhar por medo. Você tem que andar com Deus genuinamente. O Espírito Santo que mora dentro de você conhece teu coração e sabe se você está sendo sincero ou não. Então não ande de qualquer jeito. Arrependa-se hoje, busque o Senhor e ande com Ele de verdade, porque senão você vai perder muitas batalhas. É por isso que eu vejo muita gente vitoriosa no templo, mas derrotado dentro da sua casa. Por quê? Porque além dela ser uma murmuradora, que vive murmurando, essa pessoa murmura de tudo e de todos, murmura até na própria mesa, na frente dos filhos, na frente da esposa, na frente do esposo. Além dela trazer maldição para dentro da sua casa, ela pode até ter vitória ministerialmente no templo, mas a sua casa vai ser sempre uma derrota. Por causa que a gente já vê, está escrito, basta ler. Então o verso 14, capítulo 14, termina falando sobre a derrota de Israel. E lá no capítulo 15, finalmente, você vai ver o Senhor pedindo as ofertas, né? Ele vai falando das instruções. Lá no verso 3, o Senhor começa a falar sobre as ofertas de holocausto e sacrifício especial para, né, voltar a ter aliança com Ele. Lembrando que o Senhor, para você voltar a ter aliança com Deus no Antigo Testamento, você teria que ofertar para quê? Para esconder o teu pecado. Para quê? Para que Deus não viesse te matar. Então, a oferta de animais era para cobrir o pecado. O sangue de Cristo, ele tira o pecado. Ou seja, quando você pede perdão em nome de Cristo, o pecado é tirado e Deus não lembra mais. Aqui no Antigo Testamento, a oferta é para animizar a ira de Deus e para trazer paz entre o homem e Deus. Lembrando, eu não vou falar muito de oferta aqui, porque se você quer saber de oferta, volta lá no livro de Levi, no que a gente explicou já sobre oferta. Depois a gente vai ver as instruções sobre de como serão feitas as ofertas, né? E depois lá na frente a gente viu o que aconteceu. Lá no capítulo 15, 2 homens quebram a lei do sábado, né? Só que, irmãos, a lei de Deus aqui era sagrada.
Espiritualmente falando, a vida espiritual, assim como hoje é mais real do que material. Quando aqueles homens saíram para colher lenha no sábado, o povo levou até Arão e Moisés foram orar para ver o que Deus falava. E Deus falou, você sabe qual é a lei? Está nos 10 mandamentos, que eu falei lá em Êxodo capítulo 20, no verso 5 adiante, que era para guardar o sábado. Por que tinha que guardar o sábado, irmão? Porque naquele tempo a terra ela tinha que ter descanso, e o Senhor, sabendo o coração do povo, que o povo era o coração duro, sabia que se eles não parassem um dia para adorar a Deus, eles não adorariam, porque o povo era muito sistemático, ou eles trabalhavam ou adoravam, eles não tinham equilíbrio. Então o sábado era só para adoração, eles poderiam trabalhar e fazer qualquer coisa de domingo a sexta, mas no sábado era para o Senhor, para adorar o Senhor. E eles foram colher lenha, morreram apedrejados. Porque hoje nós não guardamos sábados? Porque o próprio Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado, e eu não preciso ter um dia para o Senhor. Hoje eu entendo que através do Espírito Santo que está em mim, eu adoro o Senhor todos os dias. Eu não preciso mais ir ao templo para adorá-lo. A minha vida é um sacrifício perfeito, segundo diz o apóstolo Paulo, que a gente é sacrifício perfeito, sacrifício vivo, bom e suave ao Senhor. Então eu preciso entender que eu só vou para o templo para adorá-lo e para congregar com os irmãos. Igreja, eu me torno igreja adorando e congregando junto. Eu não vou para a igreja para buscar, eu vou para a igreja para levar. Esse é o mandamento. Jesus diz, é melhor dar do que receber. Então eu vou para levar minha oferta, eu vou para levar o meu tempo e vou para levar a minha adoração ao Senhor, juntamente com os irmãos. Eu tenho que me reunir como congregação. Eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Apóstolo Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. Não tem como eu ser igreja sozinho. Então, sacrifício eu não faço mais no templo. A minha vida é um sacrifício, então eu não preciso mais guardar o sábado, porque a minha vida é um sacrifício. Através do sangue de Jesus, eu já sou separado. Eu não preciso tirar um dia para ser separado para adorar. Eu já sou separado em Cristo todos os dias para adorar. Por isso que nós não guardamos o sábado. Depois você vai ver, aonde encerra o capítulo 15, o Senhor pedindo para fazer franjas nas vestes, né? Então o Senhor diz que todos os filhos de Israel, para fazer franjas das bordas, das vestes, por suas gerações, e põe a cada franja a borda um cordão azul. Irmãos, o cordão azul da franja quer dizer os mandamentos. Então, Jesus, quando ele andava, ele sendo rabi, mestre, eles saíam com as suas túnicas, e na borda das túnicas tinha as franjas azul, que representa ali a lei de Deus. Alguns teólogos dizem que quando a mulher do fluxo de sangue ela toca na orla, alguns teólogos dizem que a mulher do fluxo de sangue não tocou só nas vestes simples de Jesus, ela tocou justamente na franja, ela tocou na lei, a lei que representa a palavra de Deus. Então, quando ela tocou na franja, na palavra de Deus, ela foi curada. Tremendo, né? Então, essa aqui foi o resumo dos 3 capítulos. Bora para os próximos capítulos, 16, 17 e 18. Deus abençoe.